Paulo orou e o céu se abriu. A oração revelada que transforma sua vida. Paulo orou quando não havia mais saída. Não foi uma oração bonita. Não foi uma oração longa. Foi uma oração feita no limite, quando o medo, a perseguição e o cansaço já tinham drenado tudo. E foi nesse momento que o céu se abriu. Neste vídeo, você vai entender qual foi a oração que Paulo fez, por que ela ativou uma resposta imediata do céu, e como essa mesma oração ainda hoje transforma vidas, quebra ciclos de dor e muda destinos. Você vai descobrir o que Paulo fez quando orar parecia inútil, o que o Espírito Santo revelou naquele instante e por que essa oração funciona, especialmente quando nada mais funciona. Se você está cansado de orar sem resposta, se sente que Deus está em silêncio ou está vivendo um período de pressão espiritual intensa, não saia deste vídeo. O que você vai ouvir aqui não é teoria, é revelação viva. E se você permanecer até o fim, vai entender por que o céu não ignora essa oração. E como um grande ato de fé, você irá se inscrever no canal para que as boas novas cheguem para cada vez mais pessoas. Ajude esse canal a bater os 1000 inscritos. Você pode. Fique até o final desse vídeo, pois faremos uma grandiosa oração para abençoar a sua vida. Paulo não orou em um altar confortável. Ele não orou em um momento de paz, nem quando tudo estava organizado por fora. A oração que abriu o céu nasceu em um ambiente de pressão, conflito interno e silêncio aparente de Deus. Era o ponto em que muitos recuam, questionam ou desistem. Mas Paulo fez o oposto. Ele orou quando a dor já tinha ultrapassado as palavras, quando o corpo estava cansado e a alma carregava marcas invisíveis. Essa oração não foi apenas um pedido, foi um posicionamento espiritual. Paulo entendeu algo que muitos ignoram. Há orações que não mudam circunstâncias imediatamente, mas mudam o lugar espiritual de quem ora. E quando isso acontece, o céu responde. Em Atos 16, Paulo está preso, ferido, injustiçado. Nada indicava vitória. Ainda assim, ele ora. E não ora para escapar, mas para permanecer firme. A Escritura revela que naquele momento, de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces da prisão se moveram, e logo se abriram todas as portas. Atos 16, 26. O céu se abriu, não porque a prisão caiu primeiro, mas porque a oração alinhou Paulo com o propósito eterno. Essa é a oração revelada que transforma a vida. Não é a oração da pressa, não é a oração da barganha. É a oração que nasce quando o coração para de lutar contra Deus e começa a confiar nele, mesmo sem respostas visíveis. É nesse lugar que o Espírito Santo age com profundidade. Paulo compreendeu que a força não vinha da ausência de fraqueza, mas da dependência total. Por isso ele escreve mais tarde: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 12, 9. Essa não é uma frase bonita. É uma revelação conquistada na dor. O céu se abriu porque Paulo não fugiu do processo. Talvez você esteja orando hoje sem ver portas abertas. Talvez esteja cansado, tentando manter a fé enquanto tudo parece parado. Este vídeo existe para revelar que a oração que transformou a vida de Paulo ainda está viva. E quando ela é feita com verdade, entrega e alinhamento espiritual, o céu não permanece fechado. Permaneça. O que você vai entender a seguir pode mudar a forma como você ora e, consequentemente, a forma como você vive. Declare agora a sua vitória em nome de Jesus Cristo, comentando com um "Amém, eu creio." Senhor Deus, Pai de misericórdia, nós nos colocamos agora diante de Ti com o coração aberto, reconhecendo que sem a Tua presença nada pode ser transformado. Assim como Paulo orou quando tudo parecia fechado, nós Te pedimos: abre o céu sobre nossas vidas, alinha nossa alma à Tua vontade e ensina-nos a orar não por fuga, mas por transformação profunda, em nome de Jesus. Amém. Paulo não chegou a esse tipo de oração por acaso. Antes de o céu se abrir, houve um processo silencioso, profundo e doloroso. Ele aprendeu que orar não é apenas falar com Deus,
mas se posicionar espiritualmente diante da realidade. Muitos oram tentando mudar Deus. Paulo orava permitindo que Deus o mudasse primeiro. É por isso que a oração dele tinha peso espiritual. Ela não nascia do conforto, mas da convicção de que Deus continua soberano, mesmo quando o cenário contradiz a promessa. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele revela uma verdade que poucos compreendem em profundidade, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Essa frase não é teórica. Ela nasce da experiência de quem já esteve no limite e descobriu que, quando as palavras acabam, o Espírito Santo continua orando dentro de nós. Paulo entendeu que a oração que abre o céu não depende da eloquência, mas da rendição. Há momentos em que a alma está cansada demais para formular pedidos organizados. É exatamente aí que muitos desistem da oração. Mas Paulo fez o oposto. Ele permaneceu. Ele confiou que Deus não mede a oração pelo som da voz, mas pela entrega do coração. Essa é uma chave espiritual poderosa. Permanecer orando mesmo quando não se sente nada, mesmo quando não há resposta imediata, mesmo quando tudo parece em silêncio. Em Filipos, preso, ferido e injustamente tratado, Paulo não negociou sua fé. Ele não orou reclamando da prisão, nem exigindo explicações. Ele orou adorando. E a palavra revela. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Atos 16:25. Observe o detalhe. Não foi durante o dia, não foi em um culto público, foi à meia-noite. A meia-noite representa o ponto mais escuro, mais confuso, mais silencioso. É exatamente nesse lugar que a oração verdadeira ganha profundidade espiritual. Isso revela algo essencial para quem deseja viver uma transformação real. A oração que abre o céu não é circunstancial, é espiritual. Ela não depende de ambiente favorável, mas de alinhamento interior. Paulo sabia que Deus não abandona seus filhos na escuridão e que a fidelidade no escuro prepara manifestações visíveis à luz do dia. Mais tarde, escrevendo a Timóteo, Paulo reforça essa convicção ao declarar: se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2:13. Essa verdade sustentava sua oração. Ele não orava baseado no próprio desempenho, mas no caráter imutável de Deus. Quando você ora a partir dessa revelação, a oração deixa de ser um esforço humano e se torna um ato de confiança espiritual profunda. Talvez você esteja vivendo sua própria meia-noite agora. Um tempo em que orar parece pesado, repetitivo, cansativo. Mas este primeiro bloco revela algo fundamental. Paulo não orou para mudar a prisão primeiro. Ele orou para permanecer inteiro dentro dela. E quando o interior foi alinhado, o exterior não teve escolha a não ser se mover. Porque antes de o céu se abrir visivelmente, algo invisível já havia sido destravado no espírito de Paulo, e é exatamente isso que precisamos entender. Senhor Deus Todo-Poderoso, assim como Paulo orou e o céu se abriu, nós nos colocamos agora diante de Ti pedindo discernimento espiritual. Revela-nos a oração que transforma a vida, quebra resistências invisíveis e alinha o nosso coração ao Teu propósito eterno. Que o Teu Espírito nos conduza à verdade que liberta em nome de Jesus. Amém. Depois que Paulo aprendeu a permanecer inteiro na meia-noite da alma, algo profundo começou a se manifestar. A oração deixou de ser apenas um ato de sobrevivência espiritual e passou a se tornar um canal de revelação. É aqui que o título deste caminho espiritual se cumpre de forma viva. Paulo orou e o céu se abriu, não porque as circunstâncias mudaram primeiro, mas porque a oração mudou o lugar espiritual onde ele estava posicionado. A oração revelada que transforma a vida começa exatamente nesse ponto, quando o coração para de lutar contra o processo e passa a confiar plenamente na soberania de Deus. Muitos acreditam que o céu se abre quando a dor acaba. Paulo descobriu o oposto. O céu se abre quando a dor deixa de governar o coração. Por isso sua oração não foi uma tentativa de fuga, mas um ato de entrega absoluta. Ele entendeu que Deus não responde à ansiedade,
mas a fé amadurecida no silêncio. Essa compreensão não nasce da teoria, nasce da vivência profunda com Deus. Ao escrever aos Coríntios, Paulo revela algo que explica o peso espiritual da sua oração. Porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Essa declaração não é um slogan espiritual, é uma chave. Paulo aprendeu a orar sem depender do que via, sentia ou entendia. Ele orava porque confiava, não porque tinha garantias visíveis. Essa postura espiritual muda completamente a forma como o céu responde. Existe um momento na vida espiritual em que Deus testa não a intensidade da oração, mas a maturidade do coração. Muitos oram intensamente, mas poucos oram com rendição. Paulo chegou a esse lugar. Ele compreendeu que a oração que transforma a vida não força respostas. Ela sustenta o espírito até que o tempo de Deus se manifeste. É por isso que sua oração não era frágil, nem instável. Ela estava enraizada na certeza de que Deus governa até mesmo o silêncio. Em Efésios, Paulo escreve algo que revela o pano de fundo espiritual dessa oração profunda. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais do mal. Efésios 6:12. Paulo sabia que o problema nunca foi apenas a prisão, a perseguição ou a dor física. O verdadeiro campo de batalha sempre foi espiritual. E a oração revelada que transforma a vida atua exatamente nesse nível invisível, onde decisões eternas são liberadas antes de se tornarem visíveis. Quando Paulo orava, ele não estava apenas pedindo ajuda, ele estava se alinhando à autoridade espiritual que lhe havia sido confiada. Ele sabia que, mesmo preso, continuava espiritualmente livre, mesmo limitado fisicamente, continuava governado pela fé. Essa consciência espiritual faz toda a diferença. A oração deixa de ser um grito de socorro e passa a ser um ato de autoridade espiritual silenciosa, porém poderosa. Há algo extremamente importante aqui para quem está assistindo. O céu não se abre apenas para quem pede, mas para quem se posiciona corretamente diante de Deus. Paulo não orou exigindo explicações. Ele orou reconhecendo quem Deus é. Essa é uma das maiores chaves da oração, que transforma a vida. Quando Deus é reconhecido como soberano, o céu responde no tempo certo. Em Romanos, Paulo afirma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Essa certeza sustentava sua oração. Ele não precisava entender o processo para continuar orando. Ele confiava que, mesmo no caos, Deus estava operando algo maior. Essa confiança não elimina a dor, mas impede que a dor destrua a fé. Talvez você esteja vivendo um tempo em que ora, mas não vê sinais imediatos de resposta. Este bloco revela algo essencial. Antes de o céu se abrir visivelmente, ele se abre primeiro dentro de quem ora. Paulo permitiu que Deus ajustasse seu interior, e isso preparou o terreno para uma manifestação que ninguém poderia impedir. Essa revelação se aprofunda ainda mais, porque existe um detalhe pouco percebido na oração de Paulo que destrava respostas sobrenaturais no tempo certo. E compreender isso muda completamente a forma como você ora daqui para frente. Senhor Deus eterno, que sondas os corações e conheces os pensamentos mais ocultos, ensina-nos a permanecer em oração quando tudo parece imóvel. Assim como fizeste com Paulo, fortalece-nos no silêncio, sustenta-nos na espera e revela-nos que o céu continua trabalhando mesmo quando nossos olhos não veem nada. Em nome de Jesus. Amém. Depois que o interior de Paulo foi alinhado, algo começou a se manifestar de forma ainda mais profunda. Ele aprendeu a discernir o tempo de Deus. Essa é uma das dimensões mais difíceis da vida espiritual, porque o ser humano quer respostas rápidas, sinais visíveis e soluções imediatas. Paulo, porém, compreendeu que a oração que transforma a vida não acelera Deus, mas prepara o coração para não se perder enquanto ele age. Existe uma diferença profunda entre orar, esperando um milagre, e orar, confiando no caráter de Deus. Paulo chegou a esse nível. Ele sabia que Deus não trabalha sob pressão emocional,
mas responde à fé perseverante. Por isso, sua oração não era instável. Ele não orava intensamente em um dia e desistia no outro. Havia constância, havia fidelidade, havia permanência espiritual. E isso constrói um ambiente onde o céu se move. Em sua carta aos Gálatas, Paulo escreve algo que revela essa maturidade espiritual. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6:9. Essa palavra não nasce de alguém que ouviu falar de fé, mas de alguém que caminhou longas temporadas sem respostas visíveis. Paulo entendeu que o céu não ignora a oração perseverante, mas também não responde fora do tempo perfeito. A oração de Paulo não era uma tentativa de controlar Deus, mas uma expressão de confiança contínua. Ele sabia que se Deus ainda não havia agido visivelmente, era porque algo ainda estava sendo construído no invisível. Essa consciência muda completamente a experiência da oração. Ela deixa de ser frustrante e passa a ser formadora. A oração começa a moldar o caráter, fortalecer a fé e aprofundar a comunhão com Deus. Em outro momento, Paulo revela essa realidade ao escrever aos Coríntios. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória acima de toda comparação. 2 Coríntios 4:17. Observe a profundidade dessa declaração. Paulo chama de leve algo que, humanamente, foi extremamente pesado. Prisões, açoites, rejeição, perseguições. Como isso é possível? Porque a oração havia ajustado sua perspectiva espiritual. Ele não via apenas o agora, ele enxergava a eternidade. Isso revela uma chave poderosa. A oração que transforma a vida muda a forma como interpretamos a dor. A dor deixa de ser um sinal de abandono e passa a ser um instrumento de amadurecimento espiritual. Paulo não romantizava o sofrimento, mas também não permitia que ele destruísse sua fé. Ele sabia que Deus não desperdiça lágrimas, nem orações feitas no silêncio. Há um nível de oração em que Deus não responde com palavras, mas com fortalecimento interior. Paulo experimentou isso diversas vezes. Ele aprendeu que quando Deus não muda imediatamente a situação, ele sustenta o coração para atravessá-la sem se perder. Isso é resposta do céu, mesmo quando não parece. Em sua carta aos Filipenses, Paulo declara algo que sustenta essa verdade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Essa frase é frequentemente repetida, mas raramente compreendida em seu contexto. Paulo escreveu isso não em um momento de abundância, mas em meio à escassez, à limitação e à pressão. A força que ele menciona não é emocional, é espiritual. Ela nasce da oração que permanece. Talvez você esteja vivendo um tempo em que ora, mas sente que nada muda externamente. Este bloco revela algo crucial. Deus pode estar usando esse tempo para fortalecer você de uma forma que nenhuma resposta imediata conseguiria. Paulo foi preparado no silêncio para sustentar aquilo que receberia depois. Sem essa preparação, a resposta poderia até vir, mas não permanecer. A oração que transforma a vida não apenas abre portas, ela prepara o coração para atravessá-las sem se perder do outro lado. Paulo entendeu isso profundamente. Ele sabia que o céu se abre no tempo certo, mas apenas para quem está espiritualmente pronto para sustentar o que será liberado. Existe um ponto específico na caminhada de Paulo em que a oração deixa de ser apenas resistência e se torna ativação espiritual. Entender esse momento muda completamente a forma como enxergamos o agir de Deus. Senhor Deus fiel, que nunca te esqueces dos que te buscam com sinceridade, recebe agora esta oração que nasce da entrega. Assim como Paulo orou e o céu se abriu, ensina-nos a orar além das palavras, a confiar além das circunstâncias e a permanecer firmes até que a tua resposta se manifeste no tempo perfeito, em nome de Jesus. Amém. Existe um momento decisivo na jornada espiritual de Paulo em que a oração deixa de ser apenas resistência e passa a se tornar ativação. É nesse ponto que a verdade contida no título se torna viva.
Paulo orou e o céu se abriu, não como um evento isolado, mas como consequência de um coração totalmente alinhado à vontade de Deus. A oração revelada que transforma a vida nasce quando a fé amadurece, a ponto de não depender mais de sinais imediatos para continuar crendo. Paulo aprendeu que a oração não serve apenas para atravessar crises, mas para ativar propósitos. Quando ele ora, algo se move no invisível, antes de qualquer manifestação visível. Esse entendimento muda completamente a postura espiritual. A oração deixa de ser defensiva e passa a ser cooperativa com o agir de Deus. Paulo não tentava antecipar o tempo divino. Ele se colocava disponível para que o propósito eterno se cumprisse, mesmo que isso envolvesse dor temporária. Ao escrever aos Colossenses, Paulo revela essa consciência espiritual profunda quando afirma: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Colossenses 4:2. Perseverar não significa repetir palavras, mas permanecer espiritualmente conectado. Paulo sabia que a oração contínua mantém o espírito desperto, sensível e alinhado. Essa vigilância espiritual impede que a alma seja engolida pela frustração ou pelo desânimo enquanto a resposta não se manifesta. Há um ponto em que Deus começa a confiar revelações mais profundas àqueles que permanecem fiéis no silêncio. Paulo chegou a esse ponto. Ele não apenas orava pedindo livramento, ele orava buscando entendimento espiritual. E quando o entendimento vem, a fé se fortalece de maneira inabalável. É nesse nível que a oração começa a transformar a vida de dentro para fora, ajustando prioridades, curando intenções e refinando o caráter. Em sua segunda carta a Timóteo, Paulo declara algo que revela o alicerce dessa maturidade espiritual. Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:12. Observe a segurança dessa afirmação. Paulo não diz que entende tudo, mas que confia plenamente em Deus. Essa confiança é fruto de uma vida de oração constante, profunda e honesta. A oração que abre o céu não nasce da ausência de dúvidas, mas da decisão de confiar apesar delas. Paulo tinha emoções, medos e limitações humanas, mas não permitia que isso definisse sua postura espiritual. Ele escolheu permanecer orando, mesmo quando o coração estava cansado. E é exatamente essa postura que ativa respostas sobrenaturais no tempo certo. Outro ponto fundamental nessa revelação está na consciência que Paulo tinha sobre o agir invisível de Deus. Ele sabia que, enquanto orava, Deus já estava operando em dimensões que seus olhos não podiam ver. Por isso, ele escreve aos Romanos: porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Romanos 11:36. Essa convicção sustentava sua oração. Tudo começa em Deus, passa por Deus e termina em Deus. Quando isso é compreendido, a ansiedade perde espaço. A oração revelada que transforma a vida não tenta controlar resultados, mas confia no processo. Paulo aprendeu que Deus não responde apenas ao pedido, mas à postura do coração. Quando o coração está alinhado, a resposta pode até demorar, mas ela chega no tempo exato e com propósito completo. Nada é desperdiçado, nenhuma lágrima é ignorada, nenhuma oração feita com sinceridade cai no vazio. Talvez você esteja vivendo um tempo em que ora, mas sente que tudo ainda está igual. Este bloco revela algo essencial. A ativação espiritual acontece antes da mudança visível. Paulo foi ativado espiritualmente no silêncio, para que quando o céu se abrisse, ele estivesse preparado para sustentar o que Deus liberaria. Sem essa ativação, a resposta poderia até vir, mas não permanecer. Essa revelação avança ainda mais, porque existe um momento específico em que o céu responde não apenas com fortalecimento interior, mas com intervenção visível. Entender o que antecede esse momento muda completamente a forma como você percebe o agir de Deus na sua própria vida. Senhor Deus vivo, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença com temor e confiança. Sustenta-nos quando a resposta parece tardar, fortalece-nos quando o coração vacila
e ensina-nos a discernir o que tu estás fazendo no invisível enquanto esperamos. Que nossa oração não desfaleça, mas amadureça em nome de Jesus. Amém. Depois da ativação espiritual interior, chega um estágio ainda mais delicado na caminhada de fé. O tempo em que nada parece acontecer por fora, mas tudo está sendo organizado por dentro. Esse é um dos momentos mais perigosos da vida espiritual, porque é exatamente aí que muitos abandonam a oração. Paulo, porém, entendeu algo decisivo. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele é carregado de propósito. Paulo aprendeu que Deus não trabalha apenas com eventos, mas com processos. A oração que transforma a vida não produz apenas resultados externos. Ela constrói estabilidade espiritual. Quando essa estabilidade é alcançada, o coração deixa de oscilar conforme as circunstâncias. Paulo já não orava porque precisava de algo imediato, mas porque sabia que a oração o mantinha alinhado com o centro da vontade de Deus. Ao escrever aos Tessalonicenses, Paulo revela esse princípio espiritual profundo ao afirmar: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Essa exortação não significa viver repetindo palavras o tempo todo, mas permanecer em constante comunhão com Deus. É um estado espiritual contínuo. Paulo aprendeu que a oração constante impede que a alma seja dominada pela ansiedade e pelo medo, enquanto o tempo de Deus se cumpre. Existe uma tentação muito comum nesse estágio: interpretar a demora como rejeição. Paulo não caiu nessa armadilha. Ele compreendia que Deus não responde baseado na urgência humana, mas na maturidade espiritual. Quanto maior o propósito, mais profundo é o preparo. A oração perseverante não acelera o relógio de Deus, mas fortalece o coração para não desistir antes da resposta. Essa compreensão fica clara quando Paulo escreve aos Romanos: a esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos 5,5. Paulo sabia que a verdadeira esperança não é passiva, mas ativa. Ela sustenta, fortalece e mantém a fé viva, mesmo quando não há sinais visíveis de mudança. A oração, nesse contexto, alimenta a esperança e impede que ela morra. Há algo extremamente poderoso nesse ponto da caminhada espiritual. Deus começa a tratar as motivações do coração. A oração deixa de ser apenas sobre aquilo que se quer receber e passa a revelar por que se quer receber. Paulo permitiu que Deus purificasse suas intenções. Ele aprendeu a desejar mais a vontade de Deus do que o alívio imediato da dor. Esse é um nível de maturidade que poucos alcançam. Paulo escreve aos Filipenses algo que reflete esse ajuste interior. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. Essa declaração não significa ausência de desejo por mudança, mas presença de confiança plena. Paulo não era indiferente à dor, mas não permitia que ela governasse seu espírito. A oração o ensinou a descansar em Deus, mesmo enquanto aguardava. Esse descanso espiritual não é passividade, é confiança ativa. Paulo continuava pregando, ensinando, escrevendo cartas e fortalecendo igrejas, mesmo em meio à espera. Ele não paralisou sua missão por causa da dor. A oração sustentava seu propósito. Isso revela algo fundamental. A oração que transforma a vida não nos paralisa. Ela nos mantém em movimento mesmo em meio às limitações. Talvez você esteja vivendo um tempo parecido. Você ora, busca a Deus, mas sente que nada muda externamente. Este bloco revela uma verdade libertadora. O silêncio não significa ausência de resposta, mas preparação silenciosa. Deus está ajustando algo em você que será essencial para sustentar o que Ele está prestes a liberar. Paulo sabia que, se desistisse nesse ponto, perderia tudo o que estava sendo construído no invisível. Por isso, ele permaneceu. Ele confiou. Ele continuou orando. E essa perseverança não foi em vão. A oração constante fortaleceu sua fé a ponto de torná-lo inabalável, independentemente do cenário ao redor. Essa jornada espiritual avança para um ponto ainda mais sensível, porque existe um momento
em que Deus começa a alinhar circunstâncias externas com aquilo que já foi tratado internamente. E quando isso acontece, o céu começa a se mover de forma perceptível. Entender esse momento é essencial para não se perder quando a resposta finalmente começa a se manifestar. Senhor Deus de toda fidelidade, recebe esta oração que nasce da confiança e não da pressa. Assim como Paulo orou e o céu se abriu, alinha nosso coração ao teu tempo, fortalece nossa fé no invisível e prepara-nos para reconhecer a tua mão quando começares a mover as circunstâncias em nome de Jesus. Amém. Depois do longo tempo de preparo interior, chega um ponto delicado em que Deus começa a alinhar o invisível com o visível. Esse momento exige discernimento espiritual, porque a mudança nem sempre acontece de forma explosiva no início. Muitas vezes, ela começa silenciosa, quase imperceptível. Paulo entendeu isso profundamente. Ele sabia que quando Deus começa a agir externamente, é porque o coração já foi tratado internamente. É exatamente aqui que a verdade do título se manifesta com clareza. Paulo orou e o céu se abriu, e essa abertura não foi um acidente, mas o resultado de um processo espiritual consistente. Paulo aprendeu a reconhecer os pequenos sinais do agir de Deus. Ele não esperava apenas grandes milagres, ele discernia movimentos sutis da graça. Por isso sua fé não dependia de eventos espetaculares. Ele compreendia que Deus começa a mover estruturas antes de derrubá-las. Essa sensibilidade espiritual nasce da oração perseverante, aquela que mantém o coração atento mesmo quando tudo parece igual. Em Atos, vemos que antes do terremoto que abriu as portas da prisão, Paulo e Silas estavam orando e adorando. A Escritura diz, e os presos escutavam. Atos 16, 25. Esse detalhe é profundo. O céu já estava se abrindo no ambiente espiritual antes de qualquer manifestação física. A atmosfera mudou primeiro. A oração criou um ambiente onde Deus pôde agir de forma soberana. Isso revela uma chave poderosa. A oração muda o ambiente antes de mudar as circunstâncias. Paulo sabia que Deus não age de forma desordenada. Ele prepara o terreno, ajusta pessoas, alinha tempos e só então libera aquilo que foi prometido. Por isso, ele escreve aos Coríntios: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14:40. Essa ordem não é apenas litúrgica, é espiritual. Deus trabalha com propósito, não com impulsos. A oração ajuda o coração a permanecer alinhado a essa ordem divina. Existe um perigo nesse estágio: confundir o início do agir de Deus com o fim do processo. Paulo não cometeu esse erro. Ele não se apressou, não se exaltou, não se desconectou da oração quando os primeiros sinais apareceram. Pelo contrário, ele aprofundou ainda mais sua dependência de Deus. Ele sabia que a abertura do céu exige maturidade para ser sustentada. Sem isso, a bênção pode se tornar peso. Em Romanos, Paulo afirma: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11:29. Essa convicção sustentava sua postura. Ele sabia que o que Deus prometeu não seria retirado, mas também compreendia que a forma e o tempo da manifestação pertenciam exclusivamente ao Senhor. A oração o mantinha equilibrado entre a expectativa e a submissão. Quando Deus começa a mover circunstâncias externas, ele também testa a humildade do coração. Paulo permaneceu humilde. Mesmo quando portas se abriam, ele não atribuía o resultado à própria espiritualidade, mas à graça de Deus. E isso é fundamental. A oração que transforma a vida mantém o coração consciente de que tudo vem de Deus e retorna para Deus. Paulo escreve aos Efésios algo que revela essa consciência profunda. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Essa verdade não se aplica apenas à salvação, mas a todo agir divino. O céu se abre por graça, não por mérito. A oração não compra respostas, ela nos posiciona para recebê-las com maturidade. Talvez você esteja começando a perceber pequenos sinais de mudança em sua vida. Situações que antes pareciam totalmente fechadas,
agora apresentam pequenas brechas. Este bloco revela algo essencial. Não abandone a oração nesse momento. É exatamente agora que ela se torna ainda mais necessária. Paulo continuou orando mesmo quando o céu começou a se abrir, porque ele sabia que a oração sustenta aquilo que Deus libera. A abertura do céu não é o fim da jornada espiritual, é o início de uma nova responsabilidade. Paulo compreendeu isso. Ele sabia que cada resposta de Deus traz consigo um chamado maior à fidelidade. Por isso ele permaneceu vigilante, sensível e submisso à direção do Espírito Santo. Existe um ponto em que a intervenção de Deus se torna visível para todos, não apenas para quem ora. E saber como atravessar esse momento é fundamental para não perder aquilo que foi conquistado no secreto. Senhor Deus, que vês o secreto e recompensas no tempo certo, recebe esta oração que nasce da vigilância espiritual. Guarda-nos quando a tua intervenção começa a se tornar visível. Livra-nos da pressa e do orgulho e mantém nosso coração sensível à tua direção, para que não percamos aquilo que tu estás construindo. Em nome de Jesus. Amém. Quando a intervenção de Deus começa a se tornar perceptível, um novo tipo de batalha surge. Não é mais a luta contra o silêncio, mas a luta para permanecer fiel quando as circunstâncias começam a mudar. Paulo conhecia bem esse estágio. Ele sabia que muitos conseguem perseverar na dor, mas poucos conseguem permanecer humildes quando a resposta começa a aparecer. A oração, nesse ponto, deixa de ser apenas sustento e passa a ser proteção espiritual. Paulo compreendeu que toda manifestação visível de Deus atrai olhares, expectativas e pressões externas. Quando o céu começa a se mover de forma perceptível, surgem vozes, interpretações e até distrações. Por isso, a vigilância espiritual se torna essencial. A oração mantém o coração centrado em Deus, impedindo que a resposta se transforme em armadilha. Paulo não se deixou embriagar pelos sinais. Ele permaneceu submisso à direção do Espírito. Em sua carta aos Coríntios, Paulo escreve algo que revela essa consciência profunda. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Essa advertência não é para quem está fraco, mas para quem começa a se sentir forte. Paulo sabia que o maior perigo espiritual não é a fraqueza, mas a autoconfiança. A oração constante o mantinha dependente de Deus, mesmo quando os resultados apareciam. Existe um engano comum nesse estágio. Acreditar que porque Deus agiu uma vez, ele sempre agirá da mesma forma. Paulo nunca caiu nessa ilusão. Ele entendia que cada resposta de Deus exige sensibilidade renovada. A oração não é um ritual repetitivo, mas um relacionamento vivo. Quando esse relacionamento é mantido, o coração permanece sensível e discernidor. Paulo também sabia que a resposta de Deus não elimina a necessidade de sabedoria. Pelo contrário, ela a intensifica. Em Provérbios, a Escritura afirma: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, 10. Embora não seja um texto paulino, essa verdade estava profundamente enraizada em sua vida. O temor mantinha sua postura correta diante de Deus. Ele não tratava a resposta como algo comum, mas como algo sagrado. Há momentos em que Deus abre portas, mas testa o coração para ver se ele continuará andando em obediência. Paulo passou por isso diversas vezes. Mesmo quando tinha liberdade para agir de forma impulsiva, ele escolhia ouvir o Espírito Santo. A oração o mantinha sensível à direção correta. Ele sabia que nem toda porta aberta é um convite para correr. Algumas exigem espera, discernimento e prudência. Em sua carta aos Efésios, Paulo escreve: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Efésios 5:15. Essa prudência espiritual nasce da oração constante. Ela impede decisões precipitadas e preserva aquilo que Deus está construindo. Paulo caminhava com atenção espiritual, consciente de que cada passo precisava estar alinhado ao propósito eterno. Talvez você esteja vivendo um tempo em que Deus começou a responder de forma visível. Pessoas começam a notar mudanças, portas começam a se abrir
situações começam a se destravar. Este bloco revela algo essencial. Não relaxe espiritualmente agora. É exatamente nesse momento que a oração se torna ainda mais necessária. Ela protege o coração contra o orgulho, contra a distração e contra decisões que podem comprometer o que Deus está fazendo. Paulo entendeu que a fidelidade não é medida apenas na dor, mas também na resposta. Muitos permanecem fiéis enquanto sofrem, mas se perdem quando vencem. A oração mantém o coração no lugar certo, lembrando constantemente que tudo vem de Deus e deve retornar para Deus. Essa consciência preserva a bênção e aprofunda a comunhão. O agir visível de Deus não encerra o processo espiritual. Ele inaugura uma nova fase de responsabilidade. Paulo permaneceu vigilante, porque sabia que cada nova etapa exigia um novo nível de dependência. A oração não diminuiu depois da resposta, ela se aprofundou. Senhor Deus soberano, que conduzes os passos daqueles que confiam em Ti, recebe esta oração que nasce da rendição completa. Assim como Paulo orou e o céu se abriu, guia-nos quando novos caminhos surgem diante de nós, guarda-nos de escolhas precipitadas e ensina-nos a discernir a Tua voz acima de todas as outras, em nome de Jesus. Amém. Existe um momento específico na caminhada espiritual em que Deus não apenas responde à oração, mas redefine completamente a direção da vida. Esse é um ponto delicado, porque exige não apenas fé, mas obediência profunda. Paulo viveu esse momento repetidas vezes. Ele entendeu que quando Paulo orou e o céu se abriu, a resposta de Deus não veio apenas como alívio, mas como redirecionamento. A oração revelada que transforma a vida não apenas resolve problemas, ela muda rotas, corrige trajetórias e reposiciona o propósito. Paulo aprendeu que nem toda resposta de Deus confirma nossos planos originais. Muitas vezes, ela os confronta. Quando o céu se abre, Deus revela não apenas o que Ele vai fazer, mas para onde Ele está conduzindo. Isso exige humildade espiritual. Paulo não se apegava a projetos pessoais quando percebia que o Espírito Santo estava conduzindo para outro caminho. A oração o mantinha sensível a esses ajustes divinos. Em Atos, vemos um exemplo claro dessa sensibilidade quando a Escritura relata: "E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia." Atos 16, 6. Esse texto revela algo profundo. O Espírito Santo também responde oração dizendo não. Paulo não interpretou essa restrição como rejeição, mas como direção. Ele entendeu que o céu aberto também se manifesta através de portas fechadas estrategicamente. Essa maturidade espiritual não nasce da impulsividade, mas da intimidade construída na oração. Paulo sabia que obedecer ao Espírito Santo era mais importante do que avançar rapidamente. Ele preferia esperar do que correr fora da vontade de Deus. Essa postura preserva o propósito e evita dores desnecessárias. A oração revelada que transforma a vida cria sensibilidade para perceber quando Deus está ajustando o caminho. Em sua carta aos Romanos, Paulo escreve: "Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus." Romanos 8,14. Essa afirmação revela o fundamento da sua caminhada. Ser guiado pelo Espírito não é uma experiência ocasional, mas um estilo de vida. A oração constante mantém esse canal de direção aberto. Quando o céu se abre, a direção se torna clara para quem aprendeu a ouvir. Há um ponto importante aqui. Deus não revela todo o caminho de uma vez. Ele revela o próximo passo. Paulo viveu assim. Ele confiava que Deus mostraria o necessário no tempo certo. Isso exige fé contínua. A oração sustenta essa confiança e impede que a ansiedade assuma o controle. Paulo não precisava ver o mapa inteiro. Ele precisava apenas seguir a voz do Espírito. Em 2 Coríntios, Paulo declara algo que revela essa disposição interior. "Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos." 2 Coríntios 5, 7. Essa verdade se manifesta com força quando o céu se abre e novas decisões precisam ser tomadas. A fé conduz onde a visão ainda não alcança.
A oração mantém o coração firme nesse processo de transição. Talvez você esteja em um momento em que Deus começou a responder, mas junto com a resposta, surgiram escolhas difíceis. Caminhos antigos já não fazem sentido, mas o novo ainda causa medo. Este bloco revela algo essencial. Quando Deus redireciona, Ele também sustenta. Paulo não caminhou sozinho. Cada ajuste foi acompanhado pela presença constante do Espírito Santo. Paulo entendeu que obedecer nem sempre é confortável, mas sempre é seguro. Ele preferiu abrir mão de certezas humanas para permanecer na vontade divina. A oração o ajudou a discernir o que vinha de Deus e o que vinha apenas do desejo humano. Essa distinção é fundamental quando o céu se abre, porque nem toda oportunidade é um chamado. Quando Deus redefine caminhos, Ele também redefine prioridades. Paulo passou por isso. Sua vida deixou de ser guiada por reconhecimento, status ou segurança pessoal. Tudo passou a ser filtrado pelo propósito eterno. A oração revelada que transforma a vida reorganiza o interior, para que o exterior acompanhe sem resistência. Senhor Deus, que transforma dor em testemunho e lágrimas em sementes eternas, recebe esta oração que nasce da gratidão silenciosa. Usa cada parte da nossa história, inclusive aquilo que doeu, para revelar Tua glória, curar outros corações e manifestar Tua graça no tempo certo em nome de Jesus. Amém. Depois que Deus redireciona os caminhos, Ele começa a revelar algo ainda mais profundo. Nada do que foi vivido se perde quando colocado em suas mãos. Paulo entendeu isso com clareza. As prisões, as rejeições, os açoites, as noites em claro, tudo começou a ganhar um novo significado. Aquilo que antes parecia apenas sofrimento passou a se tornar ferramenta nas mãos de Deus. A oração constante abriu os olhos de Paulo para perceber que o céu não apenas responde para aliviar a dor, mas também para ressignificá-la. Existe um momento em que o coração precisa fazer uma escolha importante: permitir que a dor produza amargura ou permitir que ela gere autoridade espiritual. Paulo escolheu o segundo caminho. Ele não negou o sofrimento, mas também não deixou que ele definisse sua identidade. A oração o ajudou a interpretar a própria história à luz do propósito eterno. Quando isso acontece, o passado deixa de ser um peso e passa a ser um testemunho vivo do agir de Deus. Paulo escreve aos Coríntios algo que revela essa transformação interior. Bendito seja o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia. 2 Coríntios 1, 3, 4. Observe a profundidade dessa revelação. Deus não consola apenas para aliviar, mas para capacitar. A oração prepara o coração para receber consolo e, ao mesmo tempo, para se tornar canal desse consolo na vida de outros. Esse é um dos pontos mais poderosos da caminhada espiritual. A dor deixa de ser um fim e passa a ser um meio. Paulo compreendeu que o céu abriu portas não apenas para libertá-lo, mas para usá-lo. Ele passou a enxergar cada experiência como parte de um chamado maior. A oração o manteve sensível para não desperdiçar nenhuma estação, mesmo as mais difíceis. Em sua carta aos Filipenses, Paulo revela essa consciência ao afirmar: as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Filipenses 1:12. Essa declaração não nasce de alguém que romantiza o sofrimento, mas de alguém que reconhece a soberania de Deus sobre todas as coisas. Paulo percebeu que aquilo que parecia atraso, na verdade, estava acelerando algo maior no plano de Deus. Há um nível de maturidade espiritual em que a pessoa deixa de perguntar apenas "por que isso aconteceu comigo?" e passa a perguntar "para que Deus quer usar isso?" Paulo chegou a esse nível. A oração mudou a lente com a qual ele via a própria história. Ele deixou de se enxergar como vítima das circunstâncias e passou a se enxergar como instrumento nas mãos de Deus. Essa mudança de perspectiva é essencial para quem deseja viver uma transformação profunda. Enquanto a dor é vista apenas como perda, ela paralisa. Quando é vista como preparação, ela fortalece. Paulo não negava suas fraquezas, mas também não se escondia atrás delas.
Ele sabia que Deus escolhe vasos imperfeitos para manifestar sua glória, justamente para que fique claro que o poder vem dele. Paulo escreve aos Romanos uma verdade que sustenta essa visão. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Essa não é uma promessa superficial. Ela exige fé madura para ser abraçada, especialmente quando o bem ainda não é visível. A oração mantém essa fé viva enquanto o entendimento ainda está sendo construído. Talvez você esteja carregando lembranças que ainda doem, situações que não fazem sentido, decisões que trouxeram consequências difíceis, perdas que parecem irreversíveis. Este bloco revela algo libertador. Quando essas áreas são colocadas diante de Deus em oração, elas deixam de ser apenas feridas e passam a se tornar fontes de autoridade espiritual. Deus não desperdiça histórias rendidas a Ele. Paulo permitiu que Deus usasse sua trajetória inteira, sem esconder capítulos difíceis. Isso deu peso às suas palavras e profundidade ao seu ministério. A oração não apagou o passado, mas o redimiu. E essa redenção se tornou instrumento de transformação para muitos. Senhor Deus, que confirma no público aquilo que forjaste no secreto, recebe esta oração que nasce da reverência. Assim como Paulo orou e o céu se abriu, guarda-nos quando a tua mão se torna visível, livra-nos da vaidade e mantém-nos dependentes do teu Espírito, para que a glória nunca seja desviada do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Há um ponto decisivo na caminhada espiritual em que Deus confirma publicamente aquilo que foi construído no secreto. Paulo conhecia bem esse momento. Ele sabia que quando Paulo orou e o céu se abriu, a resposta não se limitou a uma experiência íntima. Ela produziu impacto ao redor, tocou outras vidas e deixou marcas visíveis do agir de Deus. Essa confirmação pública não acontece por acaso. Ela é consequência de uma vida alinhada, de uma oração perseverante e de um coração que permaneceu fiel quando ninguém estava olhando. Paulo aprendeu que Deus não expõe ninguém antes de preparar profundamente. O céu não se abre para promover pessoas, mas para cumprir propósitos. Quando a resposta se torna visível, Deus também testa a motivação do coração. Paulo permaneceu firme nesse teste. Ele não se apropriou da glória, não construiu um nome para si mesmo e não se deixou definir pela aprovação humana. A oração o manteve centrado em Deus, mesmo quando os resultados se tornaram evidentes. Em Atos, vemos uma dessas confirmações públicas quando a Escritura relata: "E a palavra do Senhor crescia e se multiplicava." Atos 12:24. Essa multiplicação não aconteceu da noite para o dia. Ela foi fruto de sementes lançadas em lágrimas, orações feitas no silêncio e fidelidade mantida sob pressão. Paulo entendeu que quando Deus começa a expandir o alcance da obra, é porque o coração já foi tratado para não se perder no processo. Existe um perigo nesse estágio: confundir a confirmação de Deus com validação pessoal. Paulo jamais cometeu esse erro. Ele sabia que a eficácia do ministério não vinha de sua capacidade, mas da graça que operava através dele. Por isso, ele escreve aos Coríntios: "Pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã." 1 Coríntios 15:10. Essa declaração revela uma consciência profunda de dependência. Paulo reconhecia que tudo o que havia sido construído vinha de Deus. A oração desempenha um papel fundamental nesse momento. Ela protege o coração contra a soberba e mantém a sensibilidade espiritual. Quando Deus confirma publicamente algo que foi gerado no secreto, surgem aplausos, expectativas e pressões. A oração mantém o foco no essencial. Paulo não permitiu que a visibilidade substituísse a intimidade. Ele continuou orando com a mesma intensidade, porque sabia que a fonte da força não estava na resposta, mas na comunhão com Deus. Em sua carta aos Gálatas, Paulo escreve algo que sustenta essa postura: "Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo." Gálatas 6:14. Essa afirmação revela que, mesmo quando o céu se abre e a obra prospera, o centro continua sendo Cristo.
A oração mantém essa centralidade viva, impedindo que o coração se desvie para o ego ou para o reconhecimento humano. Talvez você esteja começando a ver mudanças visíveis em sua vida. Pessoas percebem, portas se abrem, oportunidades surgem. Este bloco revela algo essencial. Não abandone o lugar secreto. Foi ali que tudo começou. Paulo jamais trocou o altar invisível pela plataforma visível. Ele sabia que o céu permanece aberto apenas enquanto o coração permanece rendido. A confirmação pública de Deus não é o fim da jornada espiritual. É o início de uma nova responsabilidade. Quanto maior o alcance, maior a necessidade de humildade. Paulo compreendeu isso profundamente. Ele sabia que se a oração fosse abandonada, a força espiritual se esgotaria rapidamente. Por isso, mesmo em meio à expansão, ele permanecia vigilante. A oração revelada que transforma a vida não serve apenas para abrir o céu uma vez, mas para mantê-lo aberto ao longo do tempo. Paulo entendeu que o verdadeiro milagre não é apenas a intervenção inicial, mas a constância da graça sustentando cada novo passo. Essa constância só é possível quando a dependência de Deus é renovada diariamente. Senhor Deus, que governa todas as coisas com sabedoria eterna, recebe esta oração que nasce da entrega total. Ensina-nos a confiar quando o controle precisa ser solto, a descansar quando o ego quer assumir o comando e a permanecer sensíveis à Tua voz mesmo quando tudo parece estar funcionando. Em nome de Jesus. Amém. Depois que Deus confirma publicamente aquilo que foi gerado no secreto, Ele conduz o coração a um nível ainda mais profundo de maturidade, o momento em que o controle precisa ser totalmente entregue. Esse estágio é silencioso, interno e profundamente transformador. Paulo conheceu bem esse lugar. Ele sabia que quando a obra cresce, quando os frutos aparecem e quando o reconhecimento surge, o maior teste não é externo, mas interno. A oração torna-se o espaço onde o coração é continuamente alinhado para não se perder. Paulo entendeu que o verdadeiro perigo espiritual não está apenas na adversidade, mas na sensação de estabilidade. Quando tudo parece estar funcionando, surge a tentação de relaxar espiritualmente. A oração, porém, mantém o espírito vigilante. Ela impede que a confiança em Deus seja substituída pela confiança nos próprios resultados. Paulo não permitiu que isso acontecesse. Ele permaneceu consciente de que tudo dependia da graça, não da experiência acumulada. Em sua carta aos Coríntios, Paulo revela essa postura quando afirma: não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa como se viesse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. 2 Coríntios 3:5. Essa declaração demonstra uma entrega profunda. Paulo reconhecia que até mesmo a capacidade de continuar vinha do Senhor. A oração o mantinha nesse lugar de dependência constante. Existe um ponto em que Deus começa a tratar o desejo de controle. Paulo passou por isso. Ele aprendeu que não precisava entender cada detalhe do caminho para continuar obedecendo. A oração o ajudava a descansar na soberania divina. Ele compreendeu que Deus não pede compreensão total, mas confiança contínua. Essa confiança amadurecida sustenta a fé quando o controle humano precisa ser solto. Em Romanos, Paulo escreve: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Romanos 8. A ideia é reiterada em Romanos 8:28, quando Paulo afirma que Deus coopera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Essa convicção não elimina desafios, mas garante que eles não são inúteis. A oração mantém viva essa certeza, mesmo quando o futuro não está claro. Há uma diferença profunda entre planejar com Deus e tentar controlar os resultados. Paulo aprendeu essa diferença na prática. Ele fazia planos, mas permanecia aberto à correção do Espírito Santo. Quando Deus ajustava o rumo, Paulo não resistia. A oração o tornava flexível espiritualmente, impedindo que a rigidez do ego bloqueasse o agir de Deus. Em sua carta aos Filipenses, Paulo declara algo que reflete essa entrega madura. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou já seja perfeito,
mas prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui alcançado por Cristo Jesus. Filipenses 3:12. Essa postura revela alguém que não se acomoda nos resultados. Paulo continuava avançando espiritualmente, consciente de que sempre havia mais profundidade a ser alcançada. Talvez você esteja vivendo um momento em que as coisas parecem finalmente estar se ajustando. A vida começa a ganhar ritmo, a fé se fortalece, as respostas aparecem. Este bloco revela algo essencial. É exatamente agora que a entrega precisa ser renovada. Deus deseja não apenas agir por meio de você, mas governar completamente o seu coração. A oração mantém esse governo ativo. Paulo compreendeu que o sucesso espiritual não é medido por resultados visíveis, mas por fidelidade contínua. Ele não se deixou definir por fases boas, nem por fases difíceis. Sua identidade estava firmada em Cristo. A oração reforçava essa identidade diariamente, lembrando-o de quem ele era e a quem pertencia. Entregar o controle não significa passividade, significa confiança ativa. Paulo continuava trabalhando, ensinando e se dedicando, mas com o coração livre da ansiedade pelo resultado. Ele sabia que a obra era de Deus. Essa liberdade interior é fruto da oração profunda, aquela que não busca apenas respostas, mas alinhamento. Senhor Deus, que chama pelo nome e sustenta até o fim, recebe esta oração que nasce da decisão de não retroceder. Fortalece-nos quando o chamado exige renúncia, guarda-nos quando o custo parece alto e mantém nosso coração firme na verdade de que a Tua graça é suficiente em todas as estações. Em nome de Jesus. Amém. Há um ponto na jornada espiritual em que Deus não pede apenas confiança, nem apenas entrega do controle. Ele pede a própria vida. Esse é o momento em que a fé deixa de ser apenas um caminho de crescimento pessoal e se torna um compromisso total com o propósito eterno. Paulo conheceu esse chamado de forma profunda e inegociável. Ele entendeu que seguir a Cristo não era um ajuste superficial, mas uma rendição completa, diária e consciente. Paulo sabia que esse nível de entrega não acontece de forma impulsiva. Ele é construído ao longo do tempo, em noites silenciosas de oração, em decisões difíceis tomadas longe dos aplausos e em escolhas feitas com base na obediência, não na conveniência. A oração sustentava Paulo quando o custo se tornava evidente. Ele não romantizava a renúncia, mas também não fugia dela. Ele sabia que o propósito de Deus vale mais do que qualquer conforto temporário. Em sua carta aos Romanos, Paulo declara uma das verdades mais profundas de sua caminhada. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12:1. Essa afirmação revela o coração de alguém que entendeu que a verdadeira adoração não se limita a palavras, mas se manifesta em uma vida entregue. A oração conduziu Paulo a esse lugar de consagração contínua. Esse chamado à entrega total confronta diretamente o desejo humano de segurança. Paulo abriu mão de garantias, reconhecimento e estabilidade para obedecer à voz de Deus. Ele sabia que o Evangelho não se sustenta em conveniência, mas em fidelidade. A oração o ajudou a alinhar seus desejos ao propósito eterno, mesmo quando isso significava caminhar por estradas solitárias. Em outro momento, Paulo expressa essa entrega de forma ainda mais clara ao escrever aos Filipenses: Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Essa declaração não é fruto de fanatismo, mas de convicção profunda. Paulo não desprezava a vida, mas havia compreendido que sua identidade estava totalmente ancorada em Cristo. Quando essa convicção é estabelecida, o medo perde força e a coragem espiritual se fortalece. A oração desempenha um papel central nesse nível de compromisso. Ela mantém o coração firme quando as circunstâncias pressionam para desistir. Paulo sabia que, sem oração, a entrega se tornaria peso. Com oração, ela se tornava privilégio. Ele não caminhava sustentado pela própria força, mas pela graça que se renovava diariamente. Há um ponto importante aqui para quem acompanha esta jornada. Deus não chama todos para os mesmos caminhos.
mas chama todos para o mesmo nível de fidelidade. A entrega total não significa necessariamente abandonar tudo externamente, mas colocar tudo sob o governo de Deus. Paulo fez isso com sua vida, seus dons, seu tempo e sua história. Nada ficou fora do altar. Em sua segunda carta a Timóteo, Paulo escreve algo que revela o amadurecimento dessa entrega. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Essa frase não nasce de alguém que teve uma jornada fácil, mas de alguém que permaneceu fiel até o fim. A oração sustentou Paulo em cada etapa, permitindo que ele chegasse ao final com a fé intacta. Talvez você esteja percebendo que seguir a Deus exige mais do que imaginava no início. Algumas escolhas se tornam mais claras, outras mais difíceis. Este bloco revela algo essencial. Deus não abandona aqueles que se entregam. Ele sustenta, fortalece e renova. A oração mantém viva a certeza de que nenhum sacrifício feito por amor a Deus é em vão. A entrega total não é o fim da alegria. É o início de uma alegria mais profunda, menos dependente das circunstâncias. Paulo encontrou contentamento não porque tudo era fácil, mas porque sua vida estava alinhada ao propósito eterno. A oração o mantinha nesse alinhamento, mesmo quando o caminho era estreito. Senhor Deus eterno, que vês o fim desde o princípio e transformas obediência silenciosa em legado que atravessa gerações, recebe esta oração que nasce da gratidão e da esperança. Sela em nós aquilo que o teu Espírito construiu ao longo do caminho e dá-nos paz para confiar que nada do que foi vivido em fidelidade se perde diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Chega um momento na caminhada espiritual em que Deus começa a selar aquilo que foi vivido. Não se trata mais de começar, resistir ou avançar, mas de compreender o valor eterno de cada passo dado em obediência. Paulo alcançou esse lugar com clareza. Ele entendeu que a vida não é medida apenas por resultados imediatos, mas pelo legado espiritual que permanece quando as estações mudam. A oração o conduziu a essa compreensão profunda, onde o coração encontra descanso mesmo diante do encerramento de ciclos. Paulo sabia que o que foi construído em fidelidade não desaparece com o tempo. Cada oração feita no secreto, cada escolha alinhada à vontade de Deus, cada renúncia silenciosa se transforma em semente eterna. Ele não vivia apenas para o presente, mas para aquilo que ultrapassa a própria existência. Essa consciência dá sentido à dor, às perdas e aos sacrifícios. A oração ajudou Paulo a enxergar além do imediato para o impacto eterno de sua caminhada. Em sua carta aos Coríntios, Paulo escreve: cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. 1 Coríntios 3:8. Essa afirmação revela que Deus não é indiferente à fidelidade. Nada passa despercebido aos seus olhos. Paulo não buscava recompensas humanas, mas confiava que Deus é justo e fiel para honrar aquilo que foi feito com sinceridade. A oração mantinha viva essa esperança. Há um descanso espiritual que só chega quando se entende que Deus está no controle de tudo, inclusive dos frutos que ainda não vimos. Paulo compreendeu que nem sempre veria o resultado completo de seu trabalho nesta vida, mas isso não o frustrava. Ele sabia que Deus continua a obra além do que nossos olhos alcançam. A oração fortalece o coração para aceitar esse mistério sem ansiedade. Em sua carta aos Filipenses, Paulo declara: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Essa convicção não se limitava aos outros, ele a aplicava à própria vida. Paulo confiava que Deus não abandona aquilo que ele mesmo iniciou. Mesmo quando a jornada parece se encerrar, Deus continua trabalhando em níveis que não percebemos. Existe um ponto em que o coração precisa descansar na fidelidade de Deus. Não é desistência, é confiança madura. Paulo chegou a esse ponto. Ele não carregava o peso de precisar controlar o impacto de sua vida. Ele havia entregue isso a Deus. A oração foi o lugar onde essa entrega foi reafirmada continuamente, trazendo paz ao espírito. Em 2 Timóteo,
Paulo escreve algo que revela esse descanso profundo. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. 2 Timóteo 4:18. Essa declaração não nasce de alguém inseguro, mas de alguém que confia plenamente no cuidado de Deus até o fim. Paulo sabia que sua história estava segura nas mãos do Senhor. Talvez você esteja chegando a um momento de transição. Algo que foi construído ao longo do tempo parece estar se encerrando, mudando ou se transformando. Este bloco revela algo essencial. Deus não encerra ciclos para destruir, mas para ampliar. O que foi vivido em fidelidade se torna base para algo maior, mesmo que você ainda não veja. A oração ajuda o coração a soltar aquilo que precisa ser entregue e a confiar que Deus continuará agindo. Paulo não se apegou a fases, posições ou resultados. Ele se apegou a Deus. Esse apego trouxe liberdade interior para atravessar mudanças sem perder a fé. O legado espiritual não é medido apenas por aquilo que é visível, mas pela profundidade do impacto invisível. Paulo entendeu que vidas seriam tocadas muito depois de sua partida. Essa certeza deu sentido a cada escolha difícil. A oração sustentou essa visão eterna. Senhor Deus de toda consolação e promessa cumprida, recebe esta oração que nasce do descanso profundo em ti. Assim como sustentaste Paulo até o fim, sustenta-nos agora na certeza de que o céu permanece aberto para aqueles que confiam, perseveram e entregam tudo em tuas mãos. Que nossa alma encontre repouso na tua fidelidade eterna, em nome de Jesus. Amém. Chega o momento em que a caminhada espiritual não precisa mais provar nada. Não há mais urgência, ansiedade ou medo do amanhã. Há apenas descanso. Paulo chegou a esse lugar, não porque tudo tenha sido fácil, mas porque tudo foi entregue. Ele compreendeu que o verdadeiro sinal de maturidade espiritual não é a ausência de lutas, mas a presença de paz, mesmo quando o caminho foi longo e exigente. A oração o conduziu a esse estado de repouso interior, onde o coração permanece firme, independentemente das circunstâncias. Paulo não terminou sua jornada tentando segurar o futuro. Ele terminou confiando plenamente em Deus. Esse descanso não foi passividade, mas segurança espiritual. Ele sabia que o céu não se abriu apenas em momentos pontuais, mas permaneceu aberto ao longo de toda a sua vida, porque sua fé estava enraizada na fidelidade de Deus, não nos resultados imediatos. A oração sustentou essa confiança até o fim. Em sua carta aos Hebreus, refletindo uma verdade vivida por Paulo, a Escritura afirma: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele descansou das suas obras. Hebreus 4:10. Esse descanso não significa inatividade, mas cessar a tentativa de controlar aquilo que só Deus pode conduzir. Paulo descansou porque sabia que sua história estava segura nas mãos do Senhor. Há um nível de fé em que o coração para de perguntar: o que vai acontecer? E passa a afirmar: Deus é fiel. Paulo chegou a esse nível. Ele não precisava mais de sinais constantes, porque a presença de Deus era suficiente. A oração deixou de ser um clamor urgente e passou a ser comunhão profunda. Esse é o ponto mais alto da caminhada espiritual. Em Romanos, Paulo escreve: quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8:35. Essa pergunta não é retórica, é uma declaração de certeza. Nada, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, foi capaz de romper esse vínculo. A oração fortaleceu essa convicção ao longo dos anos, até que ela se tornou inabalável. Paulo terminou sua jornada com a alma em paz, porque compreendeu que Deus não abandona aquilo que ele mesmo conduz. Ele não carregava arrependimentos paralisantes, nem medo do futuro. Ele havia confiado cada estação, cada dor, cada resposta e cada silêncio a Deus. Esse nível de entrega gera descanso verdadeiro, aquele que não depende de circunstâncias externas. Em sua última carta registrada, Paulo afirma: o Senhor é fiel e me guardará. 2 Tessalonicenses 3:3. Essa certeza acompanhou seus últimos passos. Ele sabia que mesmo diante do fim de uma etapa,
Deus continuava sendo o mesmo. A oração manteve viva essa certeza até o último momento. Talvez você tenha caminhado por um período longo, intenso e cansativo. Talvez tenha orado, esperado, perseverado e se perguntado se tudo valeu a pena. Este bloco final revela algo definitivo. Nada do que foi vivido em fidelidade foi em vão. Deus honra cada passo dado em obediência. O céu que se abriu no início permanece aberto para aqueles que permanecem até o fim. Paulo não terminou exausto espiritualmente. Terminou pleno. Não terminou confuso. Terminou convicto. Não terminou com medo, terminou em paz. Esse é o destino daqueles que aprendem a orar, não apenas para mudar circunstâncias, mas para caminhar com Deus em todas elas. A oração que transforma a vida conduz exatamente a esse lugar. Agora, o convite silencioso permanece para quem acompanha esta jornada. Descansar, confiar, entregar. O mesmo Deus que sustentou Paulo sustenta você. O mesmo céu que se abriu continua aberto. E quando o coração aprende a repousar nessa verdade, a vida encontra sentido, mesmo em meio ao mistério. Aqui não termina apenas um conteúdo, termina um ciclo espiritual e começa uma vida de oração mais profunda, mais madura e mais cheia de paz. Agora, oremos juntos. Pai eterno e Deus soberano, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com o coração aberto, sem máscaras, sem justificativas, sem força própria. Assim como Paulo orou quando tudo parecia fechado, nós oramos agora reconhecendo que só Tu tens poder para abrir o céu sobre a nossa vida. Não confiamos em palavras bonitas, confiamos no Teu nome. Não confiamos em méritos, confiamos na Tua graça. Senhor, Tu conheces cada noite de silêncio, cada lágrima escondida, cada oração feita quando o cansaço era maior que a fé. Hoje nós declaramos que não desistimos. Mesmo feridos, mesmo cansados, mesmo confusos, permanecemos diante de Ti. Como está escrito, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E confiamos que até aquilo que não conseguimos dizer chega perfeitamente ao Teu trono. Deus, nós Te pedimos, alinha o nosso coração à Tua vontade. Quebranta aquilo que precisa ser quebrado. Remove o orgulho disfarçado de força. Cura as feridas que ainda sangram em silêncio. Assim como Paulo aprendeu que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, nós aceitamos não ser fortes por nós mesmos, mas dependentes da Tua presença. Senhor, se estamos vivendo nossa meia-noite espiritual, ensina-nos a orar e a adorar mesmo assim. Se as portas parecem fechadas, sustenta-nos até que o tempo certo chegue, porque a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E nós escolhemos confiar mesmo sem entender. Entrega-te agora, Deus, tudo o que somos, nosso passado, nossas dores, nossas decisões erradas, nossos medos e nosso futuro. Como sacrifício vivo, colocamos nossa vida no Teu altar. Que cada área que ainda resiste seja rendida hoje. Que cada peso invisível seja quebrado agora. Que toda opressão espiritual seja dissipada pela Tua luz. Senhor Jesus, guarda nossa fé até o fim. Que não sejamos vencidos pelo cansaço, nem desviados pelo orgulho quando as respostas chegarem. Que nossa alegria não esteja nas circunstâncias, mas em Ti. Assim como Paulo declarou que nada pode nos separar do Teu amor, nós tomamos posse dessa verdade agora. Seja o nosso descanso, seja a nossa força, seja a nossa direção. Que o céu que se abriu sobre a vida de Paulo se manifeste também sobre nós, não apenas para mudar situações, mas para transformar quem somos por dentro. Nós confiamos, nós entregamos, nós descansamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém.